Tudo bem? Estão conseguindo acessar? Sim. Perfeito. Enquanto a gente vai conversando, até vou pedir que o pessoal deixe o microfone desligado e quem sabe levante a mãozinha quando quiser fazer algum comentário. Fique à vontade para participar. Eu vou pedir para o William ser o meu assessor direto aqui. Quando tiver a mãozinha levantada que eu não perceber depois de um minutinho, você me dá um toque também, para que a gente possa ter uma forma bem tranquila de avançar. Enquanto vocês respondem aí, eu já vou aqui comentando um pouquinho em relação a alguns elementos que são importantes para a gente. Eu não sei quantos viram essa reportagem recente que saiu no Estadão sobre a digitalização do mundo. A gente está vivendo uma realidade em que a gente já sabia que a tecnologia estava tomando conta de todos os segmentos da comunidade, do mundo, mas a discussão atual é que tem mostrado com essas situações que aconteceram no mundo recentemente, a pandemia, por exemplo, vai acelerar de forma descomunal o processo de tornar o mundo digital. E esse é um aspecto que interfere na gente, porque a maioria de nós já vivemos uma realidade em que a gente está num contexto bastante dinâmico em termos de acesso a tecnologias. A gente consegue ter acesso sempre que quiser, consegue visualizar as coisas em tempos nunca antes percebidos, em termos de rapidez, e isso tende agora só a intensificar. Então, esse é um aspecto interessante que tem sido discutido recentemente, que eu acho muito válido. E aí, nesse contexto, eu coloquei aqui um outro autor que discute já há algum tempo, o Nicholas Carr, alguns devem conhecê-lo, ele foi um dos primeiros autores a discutir a geração superficial no contexto do que a internet tem feito com a gente. E se a gente pensar isso, em 2013, que foi quando ele escreveu o livro, para cá, o quanto de mudanças aconteceram no planeta em termos de crescimento tecnológico. E aí vem algumas questões que a gente tem que responder. Por exemplo, as mudanças acontecem em tempo real e não tem mais precedentes. A cada vez as coisas aumentam, as informações são duplicadas, a quantidade de coisas para dar conta são absurdas, e isso compete com a nossa atenção. E nesse contexto em que a gente está falando de uma geração superficial, que não reflete mais, a gente entra num aspecto que é acesso a um livro, acesso à Bíblia, e como eu faço a leitura e o conhecimento desse material. Então, uma pergunta que a gente tem que fazer hoje, mais que nunca, a Bíblia ainda é relevante hoje? E aí colocar ela no pessoal, a Bíblia ainda é relevante para mim hoje? E se eu respondo que sim, então como é que eu vou reservar um tempo para estudar a Bíblia? Eu não sei, os mais velhos vão lembrar que existia a chamada hora tranquila, ou a primeira hora de cada manhã em que a gente parava e acessava a Bíblia e lia com tranquilidade. Hoje é um desafio fazer isso. O mundo, a forma que a gente trabalha, a forma que a gente lida, o acesso, muitas vezes, que a gente tem das tecnologias. Então, esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração nesse momento em que nosso discurso é como interpretar as Escrituras. A gente vive uma geração que não reflete mais, e, portanto, se falta reflexão, falta conhecimento profundo das coisas, inclusive da palavra de Deus. Então, esse é um ponto fundamental. Mas, antes de continuar, eu queria que a gente parasse um pouquinho e visse os resultados da pesquisa. Todos conseguiram responder aí? O pessoal está calado, eu vou entender que sim. O que penso da palavra de Deus, a Bíblia como a palavra de Deus? Um grupo razoável diz que tem plena consciência de que a Bíblia é a palavra de Deus e é como se Deus estivesse falando comigo pessoalmente. Algumas pessoas colocaram que entendem como uma expressão que as pessoas usam para dizer que ela foi inspirada por Deus. E um grupo de 20% da nossa classe hoje diz que entende que é inspirada por Deus, mas tem alguma dificuldade de entender esse sentido literal da expressão. Ou seja, quando eu falo que a Bíblia é a palavra de Deus, entender que não é só uma palavra escrita, mas é Deus falando a mim, é um desafio para algumas pessoas. Um outro ponto que a gente colocou aí para vocês poderem refletir. Olha, que interessante.
tenho me apegado mais à Bíblia do que nunca. Esse é um percentual de 35%. Já um outro grupo diz que sinto que preciso me apegar mais à palavra de Deus, mas não o fiz profundamente. Portanto, é metade do nosso grupo que respondeu. E um outro grupo diz que o relacionamento com a Bíblia não mudou nesse período. Ou seja, o que acontecia antes acontece hoje e não foi diferente. Aqui, para a gente, isso gera um alerta, porque tem um grupo razoável que respondeu que tem a necessidade, sente que precisa se aprofundar mais em relação ao conhecimento da palavra de Deus, né, mas não tem feito ainda. Esse é um aspecto para a gente poder refletir. Um outro elemento aqui que eu coloquei para a gente poder refletir me considero um profundo conhecedor da palavra de Deus. Ninguém ousou colocar, eu acho que alguns foram humildes, que eu sei que alguns conhecem bastante, mas a maioria diz que conhece a Bíblia, mas não profundamente, né? Esse é um ponto importante, porque considerando que a Bíblia é um livro inesgotável em termos de leitura, em termos de conhecimento, há espaço para a gente poder crescer sempre, né? E aí um grupo também diz que conhece pouco da Bíblia, portanto, aí é uns 30% dos respondentes. Edilei? Oi. Sobre a pergunta anterior, eu só vejo um ponto positivo naquela terceira resposta. A gente volta ali um pouquinho, ó, dá para voltar ali, ó, no amarelinho. Meu relacionamento com Deus não mudou nada. Eu só vejo como ponto positivo uma coisa. Se já era muito e continuou muito. Perfeito, porque se não for... Aí tá valendo. Verdade, muito bem colocado. Mas você percebe, aqui tem uma série de... Há uma dicotomia na classe, né? Tem gente que se apegou de forma intensa, talvez a realidade da crise, a percepção dos últimos tempos que a gente vive, né? Por mais que a gente não tenha que ser alarmista, fez muita gente refletir, muita gente ainda sente que é um momento importante para conhecer mais, mas ainda não fez. É aquele freio, né? O tempo, a correria... E também acho que a lição ela precisa começar com essa reflexão do que a gente vai fazer a partir desse conhecimento de como interpretar a Bíblia, né? Um outro elemento que eu coloquei aqui para a gente poder refletir sobre a Bíblia. Ó, tem gente que leu a Bíblia mais de 10 vezes, o que é ótimo, né? São 2 pessoas da classe. Quem leu de 6 a 10 vezes aí foi uma pessoa. Quem leu entre 2 a 5 vezes, aí foram mais 11%. Quem já leu por uma vez, aí foram mais 11%. E é interessante, olha que interessante. Nunca li a Bíblia por completo. A gente tem aqui mais da metade do nosso grupo. E, gente, não se assustem, por mais que a estatística é assustadora, a gente vive um tempo em que as pessoas não têm mais lido a Bíblia. Se a gente pegar a própria realidade adventista, a gente já foi considerado o povo da Bíblia, né? E hoje, infelizmente, a gente caiu num formato tão estranho em que a gente lê muito pouco. E quando lê é superficial, né? Então é uma preocupação para a gente e nos faz uma alerta muito pertinente para esse momento da história do mundo e para esse momento que a lição nos convida a conhecer a Bíblia profundamente. Acho que esse é um aspecto importante. E sobre a leitura semanal da Bíblia, eu vou até pegar aqui a parte de baixo, que tem os percentuais também. Tem um grupo de quase metade da turma que está nos ouvindo agora. Edilei. Oi. O LH, eu acho que o Luiz Henrique gostaria de falar. Por favor, LH. Acionar. Voltando lá, eu vou fazer um comentário em cima do comentário que a doutora fez. Eu acho que essa resposta não serve, porque o cristão verdadeiro está sempre em crescimento. Ele não tem vantagem, que ele já era bom e continuou sendo bom, não existe isso. O cristão vai crescer eternamente. Aquele que crê em Cristo, ele sempre está crescendo. Se ele acha que está grande ou que já está completo, isso aí não vai funcionar para o cristão. Ele pode achar, mas não é. Perfeito. São 2 lados de uma mesma moeda, tem razão, eu concordo com você. E olha só que interessante, né? A gente tem 30% do grupo que diz que lê a Bíblia mais de uma vez por semana, mas não todos os dias. E aí um grupo também de uns 20% que diz que não tem o hábito de lê-la. Eu acho que a gente está bem representado em relação ao que nós podemos fazer em qualquer pesquisa que envolva o nosso grupo, né? Há um grupo de mais da metade que não tem mais o hábito de ler a Bíblia com recorrência todos os dias. E isso é preocupante para a gente, né? Porque, de certa forma,
A primeira pergunta tocava nisso, né? Se a Bíblia é a palavra de Deus, a gente usa muito esse termo, palavra de Deus, mas nem sempre a gente para pensar em o que significa palavra de Deus, né? Palavra de Deus é a expressão de um Deus lidando com o ser humano, né? É a palavra de um amigo que dá conselhos sobre aquilo que eu devo fazer, né? E aí, às vezes, a palavra escrita, ela perde um pouquinho esse sentido no mundo que a gente vive hoje, mas é fundamental ter isso em mente, né? É Deus falando comigo. E se eu quero relacionamento com Deus, é dois modos que a gente tem para isso, além dos modos que podem auxiliar, que é eu falar com Deus, é a oração, e Deus falar comigo, que é a leitura da Bíblia, né? Então, são dois pontos que são fundamentais para esse momento em que a gente está vivendo. E aí, a última pergunta que eu queria colocar para nossa reflexão para esse momento é, no mundo que a gente está vivendo, com tanta distração, com tanta dificuldade de manter foco, né, como é que você lida com esse relacionamento vivo com Deus por meio da sua palavra? Aqui a gente tem uma média de 3,4 estrelas, né? Então, se a gente fosse um hotel, a gente seria um hotel 3 estrelas, né? Há muito espaço para a gente poder crescer em termos de conseguir não permitir que as distrações do mundo, a correria, a falta de tempo, o trabalho, né, as coisas que a gente faz nos impeça de manter aquilo que é mais relevante para a nossa salvação, para a nossa vida, para a nossa razão de existência, que é relacionamento verdadeiro com Cristo. Esse é um ponto que a gente deve aqui deixar muito claro, e eu queria, a partir disso, fazer as nossas ponderações e continuar o nosso estudo. Eu queria, nesse primeiro momento, discutir com vocês algumas questões relacionadas à nossa compreensão da Bíblia, mas com algumas evidências da Bíblia com a palavra de Deus e a confiabilidade da Bíblia, ok? Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso e fique muito à vontade se alguém quiser dar uma paradinha, comentar, falar alguma coisa a respeito. Primeiro, é um livro único, pelo processo todo e pelo conhecimento que a gente vai tendo da Bíblia, né? E tem algumas razões para ser esse livro único. Primeiro, é o primeiro livro a ser traduzido, né? É o primeiro livro a ser publicado. Então, a gente pegar a imprensa mesmo, né, Gutenberg, a gente tem a alegria de saber que a Bíblia foi o primeiro livro a ser publicado e depois traduzido em termos impressos, né? Foi o primeiro livro a ser distribuído em tantas línguas. Não sei se tem algum outro que chega nisso, mas pelo nosso conhecimento não existe. Portanto, a gente está falando aqui de quase 3.000 línguas e dialetos. Portanto, 95% do planeta tem condições, em termos de linguagem, de acesso à Bíblia, ainda que isso não aconteça em termos de permissão de governantes ou coisa do tipo. Mas a gente tem ela acessível em termos linguísticos para todo o planeta, praticamente. O que é uma coisa assim fantástica, pensando em termos de conhecimento da Bíblia, né? Um outro aspecto aqui é o livro mais vendido da história, de longe o mais vendido. Para a gente ter uma noção, só nos últimos 50 anos já se vendeu mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia. Portanto, é uma marca que nunca se conseguiu em nenhuma outra fonte ou livro vendido, né? A gente, às vezes, comemora o primeiro 1 milhão de livros vendidos por alguns autores renomados, né? E a gente percebe a Bíblia com essa marca histórica. Você tem uma noção de como é que a Bíblia é vendida em termos grandes, né? O segundo livro mais vendido hoje são as citações do Mao Tse-tung, lá, né? Que tem que ver com seguidores e a religião lá em relação ao Oriente. A gente está falando de 800 milhões de exemplares vendidos. Se a gente pegar os top 10 mais vendidos do planeta e tirar a Bíblia e esse do Mao Tse-tung aqui, os outros livros juntos não alcançam 1,5 bilhão de livros vendidos. Portanto, a Bíblia está em disparado. Agora, lembrando que não basta ser apenas vendida ou distribuída ou acessível, né? Se você pegar a sua biblioteca da sua casa, e eu posso fazer isso com a minha, eu tenho aqui, pelo menos, em termos impressos, umas 6 ou 8 Bíblias, né? E eu acho que isso é verdade para muita gente aí. Se você pegar o aplicativo do celular, tem aplicativos que têm 30, 40, 100 versões diferentes da Bíblia num único aplicativo. Portanto, a acessibilidade dela ela é incrível. Um outro aspecto que eu queria colocar aqui é em relação à singularidade da Bíblia. A lição discute algumas coisas, né? E eu queria até aprofundar um pouquinho mais nesse sentido. A Bíblia tem 66 livros, portanto, é um compilado de sublivros, né? Dentro de um livro único ou maior, quer dizer, que é impressionante. Ela não foi escrita por uma única pessoa, portanto, nós temos mais de 40 autores que escreveram a Bíblia, portanto, é uma marca
incrível também. Ela tem um período de escrita que chega a quase 1.600 anos, né? Passa de 1.500 anos, então ela cobre um período histórico do planeta que é quase um quarto do tempo que nós vivemos no planeta, considerando desde a queda de Adão, né? Então é um período grande em termos de escrita para narrar uma história que também é longa. A gente tem um outro aspecto relevante, que é os contextos geográficos, né? Se a gente pensar em termos culturais, a Bíblia foi escrita em pelo menos 3 continentes, né? A Ásia, a África e a Europa. Portanto, ela cobre uma diversidade de itens, e falando inclusive de histórias, de locais geográficos distintos, né? Que é impressionante. E isso reforça muito o valor da Bíblia, porque quando você fala de locais geográficos, você está falando de uma possibilidade, inclusive, de verificação, né? A gente está falando de diversos contextos sociais também. A gente está falando de reis que escreveram a Bíblia, de pescadores que escreveram a Bíblia, de líderes, né? De agricultores, pessoas letradas, pessoas quase semi-analfabetas, escreviam muito com dificuldade, né? Pessoas que tinham condições muito grandes de escrever. Portanto, é impressionante isso. A gente está falando aqui de contextos culturais bem distintos, né? Você fala de Roma, de Egito, de Jerusalém, de deserto, de mananciais. Então, assim, os locais em que a Bíblia foi escrita são bem diversos. Portanto, ela cobre uma série de percepções culturais, que é interessante também. Um outro elemento para a gente poder verificar aqui a forma singular da Bíblia, a gente tem pelo menos aí 24.600 provas remotas de que a Bíblia é íntegra, né? Isso é um aspecto bem interessante. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E um outro elemento importante que o diferencia de qualquer outro livro, cerca de 30% da Bíblia tem que ver com escrita profética, né? Então, nós estamos falando de elementos de discussão sobre o futuro, né, e como isso ia acontecer. Portanto, ela, por si só, remonta a uma profecia e, em vários momentos, ao cumprimento da profecia, né, centenas ou milhares de anos depois. É um outro aspecto bem interessante. Outro detalhe interessante, ela foi escrita em 3 línguas diferentes, né, grego, hebraico e aramaico. Portanto, cobre também culturas bastante diversas, considerando o mundo antigo. Mas, a verdade, a gente quer uma só. A Bíblia foi feita desse formato, com tanta diversidade, mas conta uma única história, a história da redenção. Esse é um aspecto importante para a gente. Apesar de ter nuances, guerras, desafios, suspense, em alguns momentos até terror, se a gente pensar em matanças e coisas do tipo, mas ela narra a história da redenção do início ao fim. Esse é um aspecto interessante que a gente tem em toda a literatura bíblica. Um outro aspecto aqui para a gente poder analisar em termos de Bíblia, né, é a diversidade e a harmonia que a Bíblia tem em todo o seu contexto. A Bíblia fala de uma série de questões, né? Ela fala de história, de poesia, fala de profecia, fala de direito. Quantas leis, né? Se não todas as leis decentes do planeta têm algum enraizamento bíblico, né? Fala de parábolas, de pregações, né? Cobre assuntos de mais larga escala possível, né? Inclusive assuntos de alta polêmica, né? Ela fala da natureza de Deus, origem do homem, origem do pecado. São assuntos que poucos os autores ousam a falar e a Bíblia fala com propriedade. Esse é um aspecto bem interessante também. Um outro aspecto aqui que eu acho interessante é que cada autor bíblico é diferente do outro. A gente tem poucos autores com características semelhantes, portanto, o modo de escrever, né, que Deus permitiu que assim fosse, ele inspirou, mas cada um escrevia na sua própria forma com as suas noções de gramática, de conhecimento de mundo. Portanto, a gente começa, enquanto pessoa que também culturalmente é diferente, a se identificar mais com um ou outro autor, o que é muito rico, né? E aqui, pensando na questão da diversidade e harmonia, para quem é da área da música, né, quando a gente pensa numa sinfonia, né, com aquela perfeição toda, a gente olha para aquilo e pensa que por trás daquilo tem uma série de elementos, né? Dentre elas, eu coloquei aqui o exemplo da orquestra, né, que está no meio aí. Quando você vê uma orquestra tocando com harmonia singular, né? A primeira coisa que me vem à mente tem que ter um maestro conduzindo isso, né? Alguém ensaiou, não tem como ser o acaso. E aí, por que seria diferente da Bíblia, né? Pensar que tudo isso que a gente tem em termos de riqueza, de precisão, seria algo ao acaso, né? Alguém escreveu, mas alguém escreveu e se compilou e deu nisso. Então, a gente tem um aspecto interessante, porque a gente percebe isso, a harmonia do texto bíblico é incrível. Você pega livros diversos e um complementa o outro, você pega conteúdos diversos e um complementa o outro, e todos eles têm um fio condutor em relação à salvação. Portanto, isso é um aspecto único na Bíblia. Há outras coisas que eu coloquei também aqui para a nossa reflexão.
Uma pergunta que aparece muitas vezes quando a gente discute a Bíblia é a seguinte: será que as cópias antigas da Bíblia transmitem fielmente o texto que a gente tem hoje em relação ao documento original? Né? Essa é uma dúvida que muitas pessoas fizeram por muito tempo, e a gente percebe que hoje, até pelos achados do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, naquelas cavernas, né, que há uma precisão em termos históricos, em termos de material de 1000 e tantos anos atrás com o que nós temos hoje, com um aspecto linguístico interessante. E aí isso tem razão por trás, né? O que justifica uma precisão bíblica daquilo que nós temos, de repente, como os livros mais verificados em termos históricos, com pedaços achados, por exemplo, no Mar Morto, tem que ver com Isaías, com os Salmos, né? E alguns outros trechos da Bíblia. E aí eu coloquei aqui um aspecto para a gente ter noção de como é que era a cultura judaica no processo de copiar a Bíblia. E é impressionante isso. Por exemplo, primeiro que quem escrevia a Bíblia fazia a cópia, uma vez que não tinha a questão reprográfica que nós temos hoje, era na mão mesmo, né? E eram pessoas, os escribas, pessoas profissionais na forma de transcrever a Bíblia. Portanto, eram doutos em língua, em linguística. E detalhe, eles não podiam escrever da forma que eles entendessem, fazendo transliteração de texto, não. Era letra por letra. Quando você pega os documentos oficiais que regiam os escribas, né, eles tinham que pegar, a cópia tinha que ser letra por letra. Portanto, ele escrevia uma linha da Bíblia e ele tinha que contar as letras daquela linha para garantir que a cópia feita tinha a mesma quantidade de letras nas palavras, inclusive. Não podia, de repente, quebrar o texto, colocar embaixo. Tinha essa preocupação em exatidão plena. Então, se eu contasse 100 caracteres, eu tinha que ter, no final da cópia, 100 caracteres também. Então, esse é um aspecto interessante. Um outro detalhe, se esse escriba errasse um detalhezinho, não era passível de ser apagado. Ele tinha que descartar a cópia e começar de novo. Então, esses elementos da preocupação judaica, até com a questão de entender claramente que é a palavra de Deus, a Bíblia, fez com que a gente tivesse aqui uma tradução ou uma escrita ao longo do tempo muito confiável em termos de conteúdo. Acho que esse é um aspecto importante de ser dito. Uma outra coisa que nos remete à questão da confiabilidade é a quantidade de cópias que nós temos, sobretudo do Novo Testamento. Eu peguei aqui um quadrante para a gente poder ver aqui em relação àquilo que a gente tem em termos históricos, né? E observe rapidamente aí, tem autor, quando foi escrito, a cópia mais antiga que nós temos, o intervalo de tempo que nós temos entre essas cópias, né? Entre a cópia original e o número de cópias que nós temos desses assuntos aqui. Guerras da Gália é um material muito conhecido e muito buscado hoje em termos de conteúdo histórico, e ele data ali de 100 até 44 a.C., né? A cópia mais antiga que nós temos é de 900 depois de Cristo, portanto, um intervalo de quase 1000 anos. E nós temos ali apenas 10 cópias, né? Vou pegar o outro aqui, Sófocles, né, que é um outro material muito conhecido, está falando de um intervalo de 1400 anos e com alguns manuscritos, 193 manuscritos, né? Um outro aqui muito conhecido, esse Demóstenes, né? Nós estamos falando aqui de um intervalo entre quando ele foi escrito e a cópia mais recente que nós temos, de 1300 anos, e nós temos aí 200 cópias, né? E vamos aqui para Homero, né, que é outro conto muito conhecido, tem um intervalo de 500 anos entre o momento em que a gente tem a escrita e depois a cópia mais antiga. E tem alguns exemplares aí, um pouco mais de 500, né? E o Novo Testamento, a gente está falando de um período de 40 até 100 depois de Cristo. A cópia mais antiga data de 125 depois de Cristo, apesar de que tem alguns pedaços que datam do século ali 50 também, mas os principais têm que ver com 125 depois de Cristo. Portanto, 25 anos depois, com muita gente ainda viva, né, desse processo, e inclusive, se não viva, mas com os filhos, de repente, em condições de verificar, né? E nós temos mais de 24 mil trechos, exemplares desse período, né? Inclusive aí mais de 5 mil no grego antigo. Então, a gente tem fundamentos de sobra para verificar que esse material não foi alterado, né? Acho que esse é um aspecto interessante. Uma outra coisa que me impressiona muito na Bíblia, pensando aqui no contexto
é para todos os gostos, né? Acho que a maioria já sabe disso, mas a Bíblia tem ali os 5 primeiros livros, que eram os livros conhecidos por muita gente do Velho Testamento, né? Que foram escritos por Moisés, o Pentateuco. Portanto, os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A gente tem também os livros históricos, e aí tem uma série de livros. Vou lembrar que Josué, Juízes, Samuel, né? Reis, Crônicas, mesmo Atos. Então, é uma série de aspectos que contam a história, né, de forma diversa, e é interessante, porque quem gosta dessa área também tem muita coisa. Temos os poéticos, para os mais românticos, né? E a gente tem aí Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, né? Tem muita poesia, mas sempre com foco nos aspectos importantes que a Bíblia quer relatar. A gente tem também os proféticos, né? Desde os profetas menores até os maiores. Então, esse é um aspecto interessante. Aí também entra Daniel, entra Apocalipse. Eu acho que é um ponto bem relevante. E esse dita o futuro e não só o futuro, mas quando o presente, depois comparando com o futuro, né? Nós temos os biográficos ou os evangelhos, que são aqueles que a gente conhece que narram a vida de Jesus, né? Os 4 primeiros do Novo Testamento. Então, também interessante também esse aspecto. E temos também lá mais de 20 epístolas, né? Ou cartas escritas também no Novo Testamento. Então, essa quantidade de material, ela tende aos gostos diversos. Você pode observar que você tem um livro predileto da Bíblia, né? Apesar de eu ler todos, e assim acontece com várias pessoas com livros distintos. A verdade é que, de novo, a gente está falando de gostos diferentes, de formatos diferentes, mas sempre uma só história, a história da redenção. Esse é o ponto mais relevante aqui na nossa discussão. Um outro aspecto aqui para a gente poder observar, já indo para os elementos que envolvem também, daqui a pouco, Jesus, essa precisão histórica, né? Eu coloquei aqui um autor muito conhecido, eu fiz questão de pegar do meio comum e não do nosso meio, para a gente poder ter até mais forma de realçar, até porque é muito conhecido os relatos nossos, né, em relação a isso. Robert Dick Wilson, né? Esse professor é muito conhecido, né? Ele foi um filósofo de semiótica do seminário de Princeton e ele estudou durante 46 anos o Antigo Testamento. E a ênfase dele em todos os seus estudos foram os 40 reis que viveram esse período, né? De cerca de 1.600 anos. E a conclusão que ele tem a Bíblia é um relato perfeito. Ele não consegue encontrar contradições. Ele consegue ver uma lógica, né? E eu estou falando de alguém que estudou profundamente esse material. Então, eu acho que esse é um aspecto interessante. Ele também, uma vez que era um matemático por conhecimento ali, ele fez uma precisão em relação ao aspecto histórico da Bíblia, né? E ele considerou o seguinte: se você tentar fazer essa lógica dos reis, a forma como foram escritas, as narrações serem reproduzidas, isso seria 1 em 750 com esse monte de zeros, aí são mais de 20 zeros, né? Portanto, é uma impossibilidade absurda de você conseguir reproduzir histórias como as histórias que nós temos na Bíblia em relação aos reis. Isso para a gente é um aspecto interessante, porque essa precisão histórica, ela garante muita coisa em termos do que é a Bíblia para a gente hoje, né? De que ela realmente é a palavra de Deus, da forma que ela está escrita, sem alterações. Um outro aspecto que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui tem que ver com precisão arqueológica, né? Hoje a gente está discutindo muito a arqueologia e temos aí no nosso meio alguns profundos arqueólogos, dentre eles Rodrigo Silva, né? Mas eu não peguei ele aqui não, eu peguei o Nelson Black, que é considerado o maior arqueólogo do mundo, né? E ele escavou em mais de 1000 sítios arqueológicos, inclusive o Oriente Médio, as minas do rei Salomão, e ele tem uma fala que para mim é impressionante, né? No livro que ele escreveu, que alguém escreveu também mencionando por que acreditar na Bíblia. Ele fala o seguinte: pode ser dito que nenhuma descoberta arqueológica jamais colocou em dúvida uma referência bíblica. Então, a gente também, esse elemento acho que é importante, vindo do maior arqueólogo do mundo, né? Cada situação, ainda existem trechos da Bíblia que nós não compreendemos e que não tem como provar em termos históricos, mas a cada ano que se passa, muitas descobertas arqueológicas começam a mostrar trechos bíblicos que alguns diziam assim: isso nunca existiu, essa cidade não faz sentido. E, de repente, uma descoberta mostra que faz sentido, que ela existiu de fato. Então, essa referência bíblica aqui é impressionante e parece que Deus vai colocando para a gente em doses homeopáticas, né? A cada ano que passa, mais informações
para garantir que a Bíblia é válida e o que ela escreveu é relevante para os dias de hoje. Um outro aspecto que mostra a precisão foi William Ramsay, também um dos grandes arqueólogos do mundo, né? Ele fundou a Academia Britânica e ele dedicou boa parte da sua vida analisando Lucas, né? O Evangelho de Lucas. E Lucas escreve falando de 32 países diferentes, né? 54 cidades diferentes. Lucas cita 9 ilhas. E o estudo profundo que ele fez por longo tempo, e ele falou assim, não encontrei nenhum erro na forma que Lucas descreveu os países, os relatos, as cidades. E aí ele até chega a mencionar o seguinte, ó, Lucas era um historiador de primeira grandeza. Lembrando que Lucas foi o evangelho escrito por alguém que não foi testemunho ocular, né? Ele fez uma busca minuciosa para entregar, então, portanto, esse material para que um rei pudesse ter acesso, né? E ele fala assim, Lucas deveria ser colocado entre os maiores historiadores que já existiu. Você percebe também uma precisão em relação ao relato da vida de Jesus, que não encontra precedentes históricos, que é muito interessante. Bem, mas aí falando disso, e trazendo para a nossa realidade, e porque a lição está comentando também, a Bíblia como uma palavra viva de Deus, né? Se a gente pegar o contexto da lição de domingo, ali, segunda-feira também, a gente vai perceber que, de repente, Moisés, já no finalzinho da vida, quase morrendo, né? Ele chama o povo e começa a dizer umas palavras que são relevantes. Depois, quem quiser dar uma olhadinha com mais calma e não fez ainda, Deuteronômio 31 vai descrever essa fase final, onde Moisés ele dá uma série de dicas, né? Ele resume aquilo que é essencial na visão dele sobre o que é a palavra de Deus, escrita por ele, inclusive, né? E é impressionante o que ele diz. Coloquei aqui alguns aspectos, né, que resume aquilo que Moisés falou para o povo, né? Primeira coisa, estudar profundamente a palavra de Deus. E não só estudar, mas aplicar ao coração. Pensa naquele senhor idoso, né, vivido e que conduziu o povo por tanto tempo, um povo temoso, um povo rebelde, e que perdeu muito tempo por ser assim temoso e que se afastou dos caminhos de Deus. E ele agora, quase que colocando no colo o povo, falando assim, gente, dedique-se a estudar profundamente a palavra de Deus. Permaneça em Deus e na vontade de Deus, né? Obedeça todas as palavras que Deus colocou. Não tente criar aspectos prediletos. Eu vou seguir isso e aquilo, não. A ideia é que você siga tudo. Lembrando que Moisés ele está falando no momento em que ele já percebe que não vai mais estar com o povo, ele já percebe que não vai mais seguir para Canaã, né? Terra prometida, o sonho dele vai ser frustrado nesse momento, mas ele fala assim, gente, não estraga esse momento com as besteiras do passado. Lembra? Vocês ficaram 40 anos no deserto porque vocês não quiseram saber de Deus e não confiaram nele. Agora é hora de vocês corrigirem essa rota. Portanto, aqui, estudar, permanecer em Deus, aplicar profundamente ao coração, né? Conhecer profundamente a vontade de Deus e obedecer à vontade de Deus em todos os momentos. Esse é um ponto-chave que a lição discute aqui, que eu acho que é um aspecto que a gente deve trazer para a nossa realidade de hoje, porque é isso que precisamos fazer hoje também, né? Um outro aspecto que eu coloquei aqui para a gente ponderar, a história também, pensando no aspecto da Bíblia como a Bíblia viva, né? Ela discute os elementos que traduzem a história deste mundo, né? Inclusive o final da história do mundo. E aí, se a gente pegar e observar alguns elementos aqui, a gente vai observar lá em Apocalipse que Deus tem um povo que permanece fiel a toda a Escritura. Acho que esse é um ponto-chave aqui na nossa discussão. Em toda a história do planeta Terra, houve um povo que permaneceu fiel a Deus, ainda que ele tenha sido pequeno ou maior em alguns momentos. Mas sempre houve um povo, né? E na reta final deste mundo, nós somos convidados a ser esse povo que permanece fiel a tudo que Deus escreveu. Que realmente acredite no que Deus deixou na sua palavra. Acho que esse é um ponto importante. E mais que isso, né? Viva os elementos da vida de Jesus, ou tente viver como Jesus viveu, uma vez que ele é o foco e também o objetivo da palavra de Deus. Em toda a escrita bíblica, a gente percebe, de alguma forma, Jesus sendo revelado, né? E sendo mostrado ao mundo. Isso fica muito mais claro para a gente quando ele veio a este mundo, portanto, Mateus, Marcos, Lucas, João e depois Atos, né? Eu acho que esse é um ponto-chave também para a nossa discussão aqui. Henrique, pode falar.
Você tocou num ponto aí muito interessante, Edilei. O ponto mais interessante é toda a palavra de Deus, né? Então, não, isso aí não é para mim. Não existe isso para o cristão. É toda a palavra de Deus. E a nossa responsabilidade dos últimos dias é maior. Mas vamos supor que você fale assim, poxa, mas então eu não estou seguindo toda a palavra de Deus, então eu não faço parte do povo de Deus. Faz. Se você se colocar na mão de Deus, Ele vai te conduzir a toda a palavra. Talvez você hoje não esteja 100% seguindo a sua palavra, mas se você coloca na mão de Deus, você está 100%. Ele vai te conduzir passo a passo à medida que você possa estar nesse conceito, né? Talvez a sua natureza não consiga estar no mesmo passo de outra pessoa que está talvez um pouco mais à frente que você, mas se você estiver nas mãos do Senhor, você estará seguindo toda a palavra. Deixa que a condução da verdade seja feita por Deus e pelo Espírito Santo. Essa condução do que é para você. Claro que os últimos dias nós temos que seguir toda a palavra. Nós temos que ir ao fio né? Essa responsabilidade é muito maior para nós do que o povo de Israel lá atrás, mas eles também foram chamados a seguir toda a palavra, né? Então, ciência de toda a palavra, eu digo, mas eu não estou conseguindo toda a palavra. Mas se eu me colocar na mão de Deus, Deus vai me conduzir, vai me levar, né, com toda a minha dificuldade, a estar praticando toda a palavra, né? Se colocar na mão de Cristo Jesus é uma entrega. Na hora que eu me entrego, eu não estou 100%, mas Ele vai me colocar aí no momento certo, né? É o que eu penso. Não, mas é isso mesmo, Henrique. A gente precisa de ter essa percepção clara, né? Gente, se tiver mais alguém querendo participar, tá? Não esquece de clicar lá em participantes. Tem lá uma mãozinha embaixo, você clica, né? Ou vai estar levante a mão, ou vai aparecer lá raise hand, alguma coisa assim. Você pode clicar e a gente vê aqui e dar uma paradinha. Mas é impressionante. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade. Um outro aspecto que a gente pode falar aqui em relação à Bíblia, né? E eu comentei que 1/3 dela tem que ver com profecia, né? Acho que esse é um elemento chave para a gente hoje. Esse Deus que atua na história também conhece o futuro. E acho que, para mim, esse é um dos grandes pontos, né? A gente viu agora há pouco, nas lições passadas, sobre Daniel, quanta riqueza numa estátua, quanta riqueza em animais, né? E mostrando uma história que abrange um período temporal gigante, né? 2.300 dias aí, e chegando até os nossos dias. Acho que esse é um ponto relevante, e quando a gente percebe que a Bíblia foi escrita há tanto tempo atrás e começa a revelar coisas ao longo da história, e a gente tem hoje condição de olhar o passado, o que foi dito naquela ocasião, ver o presente, ver o cumprimento acontecido ou acontecendo em nossos dias, né? Acho que esse é um ponto assim, de privilégio para a nossa geração, mas que deveria nos fazer ser mais fiéis à palavra de Deus, né? Ter mais convicção dela. Eu queria também aproveitar esse momento para a gente interagir um pouco mais, então agora está liberado abrir os microfones, se precisarem, e eu queria que pelo menos umas 3 pessoas abrissem a Bíblia aí. Eu vou colocar já de cara aqui os três textos que eu gostaria que lessem. Quem pode ler para mim aí? É só abrir a Bíblia em Miqueias 5:2, Isaías 53, de 3 a 7, ou Salmos 22, de 2 a 12, e em seguida a gente vai comentar um pouquinho aqui. Onde Jesus nasceria, né? Pensando aqui em termos proféticos, porque a grande expectativa profética que eu diria que nós tivemos e temos é nascimento de Jesus, né? Porque tem que ver com a nossa redenção, e também a volta de Jesus. Acho que são os 2 pontos que a gente se apoia de forma bastante intensa, pensando em termos bíblicos e em termos proféticos, né? Os outros detalhes acontecem ao longo desses 2 elementos chaves. Onde Jesus nasceria? A Bíblia... Eu estou aqui com Miqueias 5:2.
o local do nascimento. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Obrigado, Josélia. É impressionante que cerca de 700 anos antes de Jesus, tem uma profecia dizendo o local que Jesus nasceria, né? E acho que esse é um ponto, assim, tem centenas de trechos, né? 65 diretos, aí, mais de 300 que envolve o cumprimento em Jesus, e esse é um deles mostrando para a gente o quanto a Bíblia se preocupou, a palavra de Deus se preocupou em narrar para o ser humano os conhecimentos da Bíblia, né? O outro, o nível de aceitação que Jesus teria quando ele viesse a este mundo, Isaías 53, de 3 a 7. Isaías 53, de 3 a 7. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade e de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Obrigado, Cláudio. Você percebe o quanto a Bíblia é precisa em termos de detalhes, né? Quando eu estava lendo aqui, já fiz várias vezes isso, e você faz um paralelo com a vida e a morte de Jesus, né? É incrível assim o nível de detalhes que ele descreve em relação a quem era Jesus e o que seria feito com ele, né? O nível de aceitação que ele teria. Eu acho que esse é um ponto também que nos faz refletir muito sobre o quanto a Bíblia fez questão, né? O quanto Deus fez questão de revelar aos profetas em termos precisos sobre o que seria, o que aconteceria, quando seria. A gente viu na lição passada que a precisão foi, inclusive, de ano, né? O ano que ele nasceria. Acho que esse é um aspecto que nos faz, assim, nos toca profundo ao coração e nos permite realmente ter uma convicção de que Deus ele está no controle da história. Eu queria que mais um lesse, né? O estado das mãos, pés, vestes de Jesus. O Salmo 22, de 12 a 18, menciona um pouco sobre isso. A gente tem muitos textos, eu estou pegando aqui 3 para a gente poder refletir. Quem gostaria de ler para a gente? Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Obrigado, Elias. Você conseguiu perceber também o quanto de precisão a gente tem em relação ao que aconteceu com Jesus? Mãos, pés, né? Nem o osso quebrado, vestes sendo lançados sortes, inimigos observando, né? Sendo morto ao lado de malfeitores. É impressionante também como autores diversos conseguiram relatar com muita precisão elementos que envolvem a vida de Jesus, né? Sua vida e morte. Eu coloquei aqui também mais dois autores que eu gosto bastante e discutem um pouquinho esse aspecto da existência de Jesus. Eu acho que um dos mais conhecidos, o Flávio Josefo, né? Ele é um historiador famoso, judeu do primeiro século. Ele viveu ali, né, entre o ano 37 e o ano 100 depois de Cristo. Então ele viveu muito daquilo que aconteceu com os cristãos, né,
viu os discípulos, as situações que aconteceram. Ele, inclusive, registrou em loco ali a destruição de Jerusalém. Então, ele tem propriedade para escrever em relação a uma série de elementos bíblicos. Então, ele é alguém que não está na Bíblia em termos de escritura, mas ele é alguém que é um historiador que consegue trazer uma série de aspectos interessantes, né? Uma escrita de alguém que não é do grupo distinto ali, dos cristãos do primeiro século, mas alguém que consegue narrar algumas coisas. Ele escreveu o seguinte, ó: por essa, Jesus, um homem sábio, se é que é justo chamá-lo de homem, pois ele fez coisas maravilhosas e o que ele ensinava era recebido com alegria. Ele atraiu multidões para si, ele persuadiu muitos judeus e gentios a segui-lo. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, a pedido dos principais homens entre nós, o condenou à cruz, aqueles que o amavam, a princípio, não abandonaram, pois ele apareceu-lhes vivo de novo ao terceiro dia, como os profetas divinos tinham predito, estas e outras 10.000 coisas maravilhosas a respeito dele. A família dos cristãos, assim chamados por causa do seu nome, não está extinta até esse dia, falando da escrita que ele havia feito, né? Você percebe um autor externo à Bíblia citando uma série de elementos que torna muito fácil de fazer ponte com os escritos dos evangelhos, né? E com elementos muito próprios do aspecto cristão. Um outro que, esse já é um autor bem distinto em relação à sua proposta. Ele era bem satírico, era escritor grego do segundo século. Olha o que ele escreve em relação a essa situação de Jesus. Pensa num homem conhecido, respeitado, mas muito satírico, né? Ele escreveu assim: um homem foi crucificado na Palestina por ter introduzido este novo culto no mundo. Além disso, seu primeiro legislador persuadiu-os de que são todos irmãos uns dos outros, depois de terem entrado em transgressão de uma vez para sempre, por meio da negação dos deuses gregos e pela adoração do próprio sofisma crucificado em virtude de viverem sob as suas leis. Pensa aí numa pessoa grega, não tem nada a ver com o aspecto bíblico, cristão, mas alguém que tinha um conhecimento histórico, né, em um livro, esse livro sobre a origem do Novo Testamento, sobre a origem e a espécie, né, que a Tenney escreveu. Tem aí uma citação dele bem interessante em relação a esses aspectos bíblicos. Portanto, a gente tem uma série de elementos extra-bíblicos, eu coloquei duas aqui, tem muitas, inclusive arqueológicas, né, que mostram, sem dúvida alguma, a existência de Jesus. Acho que esse é um aspecto muito interessante para esse momento que ele está discutindo, porque se é a palavra de Deus, portanto, estamos falando aqui do Deus vivo, né, que foi aquele que viveu entre nós também. Pensando na Bíblia como profecia também, a gente percebe que Jesus seguiu todos os profetas antigos quando falou da predição da sua morte e ressurreição. Em Lucas 9, Mateus 17, a gente tem uma série de comentários dele que são muito parecidos com aquilo que foi escrito por profetas anteriores, né? Jesus também predisse a queda de Jerusalém, Mateus 24 fala sobre isso. Ele também falou sobre a segunda vinda, e é interessante que todas elas estão muito de acordo com os escritos do Velho Testamento, que é o que Jesus tinha à disposição naquela ocasião, né? O Luiz quer falar alguma coisa. Luiz, pode falar. Deixa eu abrir meu microfone aqui. É o seguinte, você citou muito bem aqui, mas se a gente for pegar para agora, né, não sei se você vai falar agora, com relação à história, tem coisa mais impressionante do que aconteceu agora, sem uma guerra deliberada, mas o mundo se paralisou, e está todo mundo aflito. Se você perguntar desde o mais simples até o mais culto, o mais poderoso, está todo mundo aflito. A Bíblia fala isso. Aí que você está citando São Mateus 24, né? Se não me engano, verso 20 ou 21 por aí, fala da grande que vai ter aflição. Então, mudança repentina. Se você chegasse a 3 meses, 4 meses atrás e falasse, olha, vai acontecer uma mudança de paradigma no mundo, vocês iam falar, não, pô, isso aí jamais vai acontecer. Qualquer um de nós, né? Mesmo com mais estudo que a gente tenha da palavra de Deus, fala, não, daqui 3 meses vai mudar, a coisa muda totalmente. Vai ter pessoas, trabalhadores sendo oprimidas ou presas ou obrigadas. Por isso que a gente tem que se apegar, né? E as perguntas que você fez no começo, muito lógicas, muito precisas. Então, nós
de qualquer maneira, é um chamamento muito forte. É um chamamento a cairmos na nossa idade, de deixarmos de ser mornos e dorminhocos, né? E Luiz, e a gente percebe assim, como nunca antes as pessoas estão ansiosas de ouvir de alguma coisa que vai além desse mundo, né? Com a morte iminente, com as dificuldades, com a questão financeira, há uma carência de esperança no mundo. E eu tenho a impressão que essa é uma oportunidade única que Deus está permitindo, usando, né, apesar dos males, para que as pessoas comecem a se aproximar mais, né? A gente percebe o acesso a conteúdos bíblicos e cristãos nos últimos dias tem sido absurdo. Lembrando que as igrejas estão fechadas, mas o acesso está sendo absurdo. Eu acho que esse é um aspecto bem legal, bem colocado por você. Já indo para o último tópico que eu gostaria de falar em seguida, mas só para a gente poder aqui relembrar também, nesse contexto de literatura profética, a gente tem 65 predições messiânicas diretas sobre Jesus. Mas Jesus cumpriu em sua vida mais de 300 profecias. E isso cumprimento expresso. A gente pode citar uma série delas, né? E tem um autor bem conhecido no mundo evangélico, né? O Pat Stone, e ele tem um livro sobre esse aspecto de conhecimento aí, e ele era um matemático também, então probabilidade era uma coisa que ele dominava bastante. Olha o que ele fez, eu achei interessante. Ele fala o seguinte, se a gente pegar essas mais de 300 profecias que foram cumpridas expressamente em Jesus, aqui eu coloquei comprimidas, mas cumpridas, tá? Ele falou que a probabilidade de que uma pessoa conseguisse cumprir 8 das profecias, das mais de 300 que Jesus cumpriu, era de 10 elevado à 17ª potência, né? Portanto, coloca aí 1 e coloca mais 17 zeros. E ele fez uma análise dizendo o seguinte, ó, isso equivale ao estado do Texas coberto com 60 centímetros de moeda. Pensa no estado, no recorte americano, estado do Texas, coberto com 60 centímetros de moeda. E ele vai além, ele fala assim, agora pega uma moeda, faz um destaque nela diferente, joga no meio desse monte de moeda, que é o estado do Texas inteiro, com mais de meio metro, mistura bem, pega um homem e coloca uma venda no olho dele para que ele não possa enxergar nada, manda ele para onde ele quiser e peça para ele trazer para a gente a moeda marcada, a moeda correta, a única moeda correta. Então, essa é a mesma chance que existe de uma única pessoa cumprir 8 das profecias que estão vinculadas a Jesus. Agora, quando você começa a pensar, ele fez simulação com 48, com 100, é absurdamente improvável que qualquer outra pessoa do planeta conseguisse cumprir as profecias preditas e cumpridas na vida de Jesus. Acho que esse é um aspecto, quando a gente começa a analisar só isso, já tem evidência de sobra para verificar que a Bíblia ela tem um nível de confiabilidade enorme, né? E aí, nesse sentido, a gente poderia pensar que encarnação, morte e ressurreição de Jesus, que garante a sua confiabilidade, né? Jesus, a gente tem aqui na lição, discute um pouco isso, evidências oculares da vida de Jesus, da sua morte, a sua ressurreição. A Bíblia predisse isso e depois a gente tem o relato. Portanto, isso por si só garante a sua confiabilidade. A gente poderia passar aqui, na verdade, a tarde inteira falando disso, né? Dos elementos da singularidade da Bíblia. Mas eu queria trabalhar o último tópico para vocês, para a gente poder já caminhar para o encerramento, que é o que mais me chama a atenção, né? A Bíblia é um livro que transforma vidas. Tente agora lembrar, na sua realidade como cristão, momentos em que você viu pessoas sendo transformadas porque conheceram a Bíblia. Pode ser, e eu sei que é a história de muitos de nós, né? Que de repente não conheciam e quando tiveram acesso à Bíblia tiveram uma mudança radical de vida. Há milagres envolvidos nesse processo, né? Poucos livros têm condição de mudar as pessoas ou tentar mudar as pessoas, mas o livro, a Bíblia, né, como palavra de Deus, ele é o que consegue realmente ter uma capacidade incrível de transformar pessoas em qualquer nível cultural, né? Desde o mais simples até o mais erudito. E a gente tem assim muitas histórias, aos milhares a cada dia, né, de conhecimentos, de conversões, de pessoas que mudaram, desde assassinos, pessoas com dificuldades tremendas, até pessoas do dia a dia, né, que não conheciam, que tinham comportamentos que não eram os melhores, ou que não tinham as noções bíblicas, os conceitos, a ética cristã.
e a transformação que isso fez que as pessoas pudessem ter, né? A lição, ela cita lá nos comentários, inclusive, um caso de que uma pessoa ela se converteu, pessoa muito complicada na sociedade, com clube de oradores depois, e a família veio junto. Então, parece que uma conversão leva a outra, né? Mas nós temos que nos lembrar o seguinte: muitas vezes há pessoas que nascem na igreja, crescem na igreja, estão na igreja, né? E a gente fala assim, poxa, mas eu nunca tive essa experiência de conversão, né? De repente conhecer profundamente Deus, nem sei marcar a hora que eu me converti completamente, mas para mim também esse é um dos grandes milagres da Bíblia, né? Saber que alguém conheceu os princípios bíblicos na infância e nunca se distanciou deles. Acho que esse é um milagre tanto quanto ou maior do que aqueles que conheceram outros caminhos e depois conheceram a Bíblia e se voltaram para Deus, né? Eu queria comentar dentro dessas coisas alguns elementos que me encantam aqui na Bíblia. Por exemplo, a gente tem uma série de coisas. Eu citei aqui umas 3 ou 4 apenas, né? A Bíblia menciona que Jesus nasceria em Belém. A gente leu agora há pouco, né, lá no contexto de que isso foi escrito há 700 anos antes. E eu não sei quantos já leram sobre isso, né, mas quando a gente vai ver o que quer dizer Belém, Belém significa a casa do pão. E aí eu coloquei aqui só para a gente poder refletir, né? Jesus, a Bíblia preveu que ele nasceria em Belém, portanto, considerada a casa do pão. E Jesus é tido na Bíblia como o pão da vida. Portanto, o pão da vida nasce na casa do pão. Eu achei interessante esse aspecto da preocupação literária da Bíblia e mostrar elementos bastante assim contundentes em relação à preocupação, né? Quer dizer, Jesus, ele se auto-intitula o pão da vida. Em João 6:33 ele fala sobre isso, até o verso 51, tem uma série de discussões a respeito disso. E aí Deus envia o pão da vida para nascer em Belém, a casa do pão. Para mim, esse é um aspecto assim interessante do aspecto bíblico aqui. Outro detalhe, quando a gente pensa no sacrifício de Isaac, né, não faz muito tempo que a gente discutiu isso nas lições também, como foi duro para Abraão sacrificar o seu único filho, né? E quando a gente vê o relato bíblico, ele sacrificou o filho, ele só não conseguiu concluir a operação, né? Ele foi impedido de abaixar ali o cutelo. Mas ele demonstrou ali para o universo e demonstrou para a gente como registro de alguém que seguia a palavra de Deus ao extremo sem questionar, porque ele sabia quem era Deus, né? E é interessante que ele sacrificou o seu filho no Monte Moriá. E quando a gente pega o histórico bíblico e verifica a morte de Jesus, também aconteceu nesse monte, né? Quando a gente pega os relatos, muitos historiadores eles mencionam que onde Jesus morreu também foi o Monte Moriá. Então, portanto, o exemplo histórico mais próximo do sacrifício de Cristo, Deus enviando o seu filho, né, oferecendo o seu filho, também aconteceu no mesmo local em que a gente tem o sacrifício de Jesus no Gólgota, né? Acho que esse é um aspecto também interessante da preocupação de Deus. Um outro elemento que eu coloquei aqui em relação a isso tem que ver com o paraíso perdido, né? A gente começa o livro de Gênesis com a criação maravilhosa, um mundo encantador, e de repente a gente tem uma perda desse paraíso. E a gente vai lá para o último livro da Bíblia e a gente tem ali no finalzinho dele um ganho, né? Portanto, a gente de repente tem a restauração do Éden e a gente vai poder viver eternamente nesse jardim fantástico. É um outro aspecto, pensando em como a Bíblia tenta ser direta e começa e termina de forma muito interessante. O acesso à árvore da vida. Lembra lá no jardim do Éden? De repente, a gente tem logo, poucos capítulos depois, o ser humano sendo proibido de ter acesso à árvore da vida pelo pecado. E a gente vê lá no finalzinho da Bíblia, no último livro, a gente tendo de novo acesso eterno à árvore da vida, né? Podendo viver eternamente. Acho que esse é um aspecto que mostra que a transformação também, e esse paralelo em relação a perdas e ganhos que a gente tem, mas a convicção de que Deus proveu um meio para que a gente pudesse ser transformado. Nesse mesmo caminho, a gente tem a lição mencionando sobre Josias, né? Acho que é um bom exemplo do que a Bíblia pode fazer na vida das pessoas. Lembrando que Josias, ele era neto de um rei perverso ao extremo, né? Portanto, tinha tudo, inclusive geneticamente, para ser um rei cruel também. Mas ele, apesar de começar a governar muito moço, né, aos 8 anos de idade, ele ali, aos 25 anos, descobriu, ou soube, né, através do sacerdote, sobre o livro da lei.
e ele percebe a importância do livro de Deus, e mais que isso, a distância que o povo estava de Deus. E aqui, para a gente, é um exemplo do que a palavra de Deus pode fazer na vida do ser humano, né? Ele não só mudou a vida de Josias, como também levou a convicção do pecado, ao arrependimento, ao poder para mudar, e ele mudou uma nação inteira, que teve pelo menos 35 anos depois de misericórdia, né? Até que acontecesse algumas calamidades, porque o povo de novo se afastou de Deus. Mas acho que a lição da vida de Josias para a gente é impressionante, porque mostra alguém que conheceu a palavra de Deus, mostra alguém que, ao conhecer, levou a convicção do pecado na sua vida, ao arrependimento, e juntamente com isso, que é a grande diferença da Bíblia, é o poder para mudar a vida, né? William, você ia falar? Não sei se alguém ia falar, senão tudo bem. Já... O Elias e a Josélia queriam falar antes. Ok, pode falar. Não, naquele ponto lá, gostei demais do que você falou, porque no nosso grupo de estudos bíblicos, a gente repetidas vezes falou de como é incrível, mas incrível mesmo, a trajetória, a transição das pessoas que não conhecem pouco ou não conhecem quase nada, e quando passam a conhecer o que Deus expressa da sua vontade na palavra dele, mudam a mente, mudam o coração e são levadas à conversão. A gente já comentou diversas vezes sobre isso, e eu mesma, né, que sou nascida na igreja, falo assim, olha, para mim é uma coisa assim incrível, inexplicável ver essa mudança, porque não foi a minha experiência, né? Eu venho de uma família já de longa história aí com a igreja, mas... E a gente tende a pensar assim, puxa vida, só vai poder contar isso quem passou por esse tipo de transição tão incrível, tão nítida. Mas eu gostei muito do que você falou, que um milagre tão grande quanto a transição e o conhecimento com a transição é o milagre de jamais ter abandonado a fé. Gostei demais, Edilei, do que você falou, porque essa é a minha experiência, né? E a minha também, José. Isso, então, a gente tende a ver assim como uma coisa, puxa vida, né? Eu nunca vou poder dizer assim, nossa, mas era assim e foi assim, mas você me trouxe assim uma alegria muito grande de também dizer que a experiência nunca foi cancelada, ela nunca foi rejeitada, ela nunca foi abandonada. Isso é um milagre também. Foi muito bom ouvir isso de você, me trouxe assim uma alegria muito grande. Obrigada aí por essas palavras também. De nada, José. Mas a gente às vezes não pensa nisso, né? Só pensa na... Eu sei porque por muitos anos aconteceu isso comigo. Poxa, eu nunca tive essa experiência, esse êxtase espiritual, né? Depois eu falei, poxa, mas não é assim. Eu estar aqui na igreja, permanecendo firme, isso é um milagre sem igual, né? Durante tantos anos, no meu caso, 36, no da José, um pouco mais, e a gente tem o privilégio de estar firme, apesar das intempéries da vida. Acho que esse é um milagre que o Espírito Santo tem conseguido duplicar em muitas vidas, e isso, para mim, não tem preço. Para a gente já ir para os finalmente aqui, nesse contexto que a gente está falando, uma coisa que fica claro para a gente é que a Bíblia é inspirada por completo. E se ela é inspirada por completo, ela tem que ser aceita como uma revelação autorizada e infalível de Deus. E aí, um texto que mostra para a gente isso é 2 Timóteo 3,16, né? Muito conhecido, né? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Aqui eu dupliquei as palavras, mas a ideia de ensinar, repreender, corrigir e também para formar na justiça, né? Acho que esse é um aspecto importante. Edilei. Sim, pode falar. Acho que o Luiz também quer Luiz. falar, né? Isso, é o Luiz. Parabéns por vocês, que essa ideia que a Gisele ressaltou aí, e eu também, difícil a gente pensar, né? Mas realmente um grande milagre. Eu gostaria de estar nesse ciclo, porque eu nasci na igreja, tive em 2 colégios nossa terra, infelizmente fui levado para fora, mas eu de todas as maneiras gostaria de ter participado do primeiro milagre,
de não ter nunca saído da igreja do que também ter do milagre de ter saído. Eu passei 20 e tantos anos fora da igreja e para mim foi uma benção ter voltado. E a minha vontade hoje é de nunca ter voltado, mas foram os caminhos que Deus me proporcionou, graças a Deus, de voltar. Mas o que eu quero ressaltar hoje, agora, nesse momento, é que existe uma palavra, né, que foi da lição, que está na Bíblia, que diz que a palavra de Deus é uma palavra viva. E essa faz a grande diferença entre todas os outros livros, porque ela é viva. E muitas vezes a lição falou nisso, não sei se você ia falar alguma coisa sobre isso, mas o que é a palavra viva? Porque ela vem junto com o autor. Cristo está presente, o Espírito Santo está presente. Claro, ele pode estar presente para mim de uma forma e amanhã de outra forma, da forma que eu estiver precisando, da forma que eu abri o meu coração. Isso para uma mesma pessoa, a mesma palavra pode ser diferente em momentos diferentes. E a mesma palavra, no mesmo momento, é diferente para pessoas diferentes, porque o dono da palavra está presente e ela é viva. É a mesma palavra da criação. Perfeito. Mesma palavra da redenção. Ela é viva, tem poder. Agora, depende, na criação, ele falou, haja e houve. Na redenção, depende de quem quer ser redimido. A palavra é a semente, agora a árvore vai crescer dependendo do meu solo, se eu aceito ou não. Se eu não aceitar, ela vai secar a semente. Vai ser catada pelas aves do céu. Né? Nesse sentido, você pode falar. Essa expressão, palavra viva, para mim, é tudo na palavra de Deus. Ela é viva. O autor da palavra está presente a hora que fala, a hora que você lê a palavra. E também o Espírito de Deus para interpretar aquela palavra, né? E se a gente tem o solo fértil, ela vai se multiplicar, se reproduzir, vai crescer essa palavra, vai transformar o meu coração, o coração de cada um. E isso essa é a diferença que eu acho da palavra de Deus. Ela é viva. E se você abre o coração, ela planta a sua semente, multiplica, ela transforma o ser, né? Ela é dinâmica, ela é eficaz, ela corta, ela tira, arranca o que não presta, ela transforma, né? É o que fala lá em Hebreus. E isso é maravilhoso, que é da lição de quinta-feira, eu acho que você estava falando sobre isso. Um abraço. Não, fantástico. E é bem isso, a Bíblia, aliás, os livros são escritos com público específico, né? Nenhum autor atualmente escreve com foco geral, sempre tem um público. E a Bíblia tem um público, o pecador, portanto, todo ser humano, né? E ela consegue atingir a todos, independente de quem você seja, basta apenas acreditar e aceitar, né? E aí eu coloquei aqui um texto, tem tudo a ver com o que você falou, Henrique. A palavra de Deus é viva e eficaz, a mais afiada, qualquer espada de 2 gumes, né? Ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, junta em medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus, né? Ela tem condições de fazer aquilo que Jesus fazia quando esteve nesse mundo. Ele transformava, ele curava, ele mudava, ele influenciava, ele mostrava o caminho. Isso é a palavra de Deus. Temos que entender a Bíblia como sendo essa fala de Jesus enquanto esteve nessa terra. Alguns têm dificuldade de entender a Bíblia como sendo essa palavra escrita ou falada de Jesus, né? Na verdade, é isso que nós temos que entender. É Jesus falando ao nosso coração. Toda vez que eu acesso, quer seja pelo celular ou pegando a versão física, e abro e peço para Deus iluminação, discernimento para poder compreender aquilo que eu vou ler. E nesse sentido, gente, conhecer a Bíblia exige uma resposta. Talvez qualquer outro livro que você leia, você pode depois pegar e jogar de lado, deixar na estante, mas a Bíblia não pode ser assim. E a resposta que nós temos que ter a partir da leitura da Bíblia
É uma só. É viver e morrer por ele. Por ele quem? Por Jesus. Se você pegar a história da Bíblia, você vai perceber que existe uma série de histórias de martírio, né? Pegando, não só a Bíblia, mas a história mesmo. Pessoas que morreram por crer na Bíblia. A lição comenta de um deles, né? O Taylor. Quantas pessoas, em fases distintas da história do planeta, morreram por acreditar na Bíblia? Atualmente, a gente vive uma realidade na Janela 1040 em que tem diversos países em que crer na Bíblia ainda é mortal, passível de morte imediata. Felizmente, deste lado do mundo, a gente ainda tem algum privilégio, né? E não precisamos morrer, mas somos chamados a viver por ele. Acho que esse é um aspecto importante. E, à luz do que a gente viu até agora, do que a gente está estudando aqui, eu queria que você perguntasse para você mesmo algumas questões. Se Deus aparecesse para você hoje, quem sabe essa noite, e falasse com você. Pensa aí, Deus aparecendo para você essa noite e falando com você. Por que ele gastaria tempo parando para falar contigo? Como é que você responderia a essa fala direta de Deus? E Deus te falando pessoalmente hoje à noite, o que você seria inspirado a fazer a partir de então? A verdade é que é dessa forma que Deus fala com a gente. Cada vez que eu abro a Bíblia, é Deus falando diretamente comigo. Essa percepção eu tenho que ter. O preparo para a volta de Jesus não é uma coisa que eu vou fazer daqui a um tempo, quando eu perceber que as coisas vão ficando piores, como já está acontecendo, né? Não dá para ser feito da última hora. Eu preciso fazer isso hoje. Hoje é o tempo da salvação. É verdade que alguns vão se decidir no último minuto, mas é porque eles conheceram no último minuto. Agora, se eu conheço a verdade hoje, hoje é o dia da salvação. Esse é um aspecto importante e eu queria finalizar pensando na realidade da Bíblia hoje. A gente tem pesquisas mostrando que 49% dos adultos leem a Bíblia apenas. Nos jovens, essa realidade cai para 24%. Estou falando do grupo que deveria ler a Bíblia porque se intitula Pessoas que Creem na Bíblia. E nós temos aí metade do povo lendo e 1/4 dos jovens lendo. A verdade é que se a gente não começar a pensar na Bíblia, a viver por ele, e se preciso morrer por ele, a gente está começando a ter uma Bíblia que não transforma a vida. De repente é uma Bíblia que eu não creio, porque se eu acredito de fato, ela vai mudar a minha vida, porque ela é a palavra viva de Deus. Acho que esse é um aspecto importante. Talvez você até leia a Bíblia e, de repente, você está começando a fazer isso da forma equivocada. Eu não sei como é que você lê sua Bíblia. Tem várias formas de fazê-lo. O ano bíblico é uma delas, não sei se é a melhor, até acho que não. Mas a forma mais eficaz é uma porção por dia. É um aprofundamento com anotações que você faz, material adicional que você busca. A gente que prepara a lição tem um privilégio absurdamente grande, porque a gente tem que fazer isso, né? Porque não dá para só, eu vou ler a lição e vou passar. Para mim, eu acho que o maior sortudo ao preparar a lição sou eu, né? O aprofundamento que a gente tem. Mas isso deveria ser feito diariamente com a nossa porção da Bíblia. Eu escolho uma porção, eu me debruço sobre ela, eu procuro entender o significado do contexto que ela foi escrita, qual foi a realidade para aquela época e a aplicação para a minha vida hoje, né? Eu começo a entender o aspecto histórico, cultural, a aplicação para a minha vida, e isso me dá prazer de ler mais, porque eu começo a perceber Deus falando ao meu coração. Acho que esse é um ponto-chave para que a gente possa passar por essas próximas 12 ou 13 lições, usando as 12 próximas lições como um curso gratuito de como conhecer profundamente a Deus. Acho que esse é um grande ponto. E, de repente, você esteja pensando assim, poxa, mas eu conheço a Bíblia há tanto tempo e, de repente, parece que está demorando tanto a acontecer o que eu mais espero, né, que é a volta de Jesus. Eu queria ler com você o último texto de hoje, que é 2 Pedro 3,9. Né? O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos cheguem a arrepender-se. Acho que o grande ponto do nosso contexto hoje é Deus quer salvar a todos. Eu preciso ser um desses que Deus vai salvar. Mas para que eu possa me enquadrar na lista dos salvos escritos no livro da vida, eu preciso me entregar inteiramente a esse Deus, né? Eu preciso realmente conhecê-lo profundamente, ter relacionamento pessoal com Deus.
O convite para essa semana e para as próximas é: desenvolva ou melhore ou aprofunde o seu relacionamento pessoal com Deus. Se as 12 lições seguintes não fizer isso contigo, eu não sei se alguma coisa mais vai fazer. Então, assim, a minha exortação aqui, do fundo do coração, é: aproveite que a lição vai discutir profundamente como conhecer a Bíblia, como conhecer a Deus, e vamos desenvolver as habilidades que ainda faltam em nós para que a gente possa, de fato, dizer que tem profundo conhecimento da palavra de Deus, e mais que isso, que conhece Jesus profundamente. Esse é o meu desejo para cada um de vocês nos próximos meses, né, ou semanas que usaremos para dedicar ao estudo profundo das Escrituras.